E aí, seres? Tudo certo? Tudo bem por aí? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast em que eu, Jéssica, falo sobre nós, seres humanos. E hoje o episódio está quente. Eu quero falar sobre depressão. Pode ser que fique muito longo esse episódio, pode ser que não fique. Eu tenho uma colinha aqui também para me ajudar, para eu contar um pouco da minha experiência, mas principalmente para que esse vídeo possa ser compartilhado como conhecimento sobre depressão do ponto de vista de uma pessoa que é uma depressiva, né? Então eu tô aí no tratamento para transtorno depressivo maior há pelo menos uns 15 anos. Então, não sou eu que estou sofrendo de depressão, é a depressão que sofre comigo. Que coisa boa. Então, assim, talvez esse seja o vídeo mais importante que eu tenho que fazer, eu acho, assim, sabe? Porque a maioria das pessoas ao meu redor não sabe que eu me trato de depressão com medicação e terapia e tudo mais, porque eu tenho uma, uma vida muito normal, entre aspas. Mas aí, entendendo um pouco da minha história, a gente vai ver que eu fui, claro, evoluindo, mas eu sempre escondi muita coisa nos bastidores. Então, quem sofre de depressão não tá triste o tempo inteiro, não tá chorando pelos cantos. Às vezes uma pessoa tá em depressão e se socializa muito bem e convive muito bem. então acho que a primeira coisa é isso. Não acho que uma pessoa que está falando que fala que está com depressão, isso não significa que essa pessoa está sempre chorando, sempre triste, que ela não pode dar uma risada, sair, etc. Então, um pouco de cada coisa. Vamos por partes. O que eu quero que todo mundo entenda sobre depressão é que, longe de ser uma tristeza, que é de fato uma emoção que é possível sentir, a depressão ela é um estado de apatia, um desinteresse completo pela vida. Então, eu acredito que todo ser humano já passou por algum momento depressivo, alguma fase depressiva na sua história, porque esse é um mecanismo do corpo humano, de fazer com que a gente se recolha quando a gente sofre um trauma muito grande, uma perda muito grande, para que a gente se preserve para se recuperar desse trauma. Então, pode ser que você tenha um episódio depressivo e isso passe, né? O seu corpo também tem formas de fazer com que você saia desse estado. Mas, dependendo de como é a sua história, de como é o seu desenvolvimento, de como é a sua vida, sua rotina, seu trabalho e mais infinitas variáveis, pode ser que você não consiga mais sair de um estado de depressão. E aí, eu acredito que existem vários graus de desinteresse. Então, você pode ter tido, sim, uma fase depressiva em que você não estava muito interessado em sair mais tanto, não estava interessado em ver pessoas, isso seria um estágio. Um segundo estágio desse quadro em si, né, que eu experimentei em si, além de não querer sair, não querer socializar, não querer fazer coisas que eu, em outras fases, gostaria muito de fazer, também em fases um pouco mais críticas, é o tipo de doença em que você literalmente não sai da cama. Então, se você tem depressão, ou se você já ouviu alguém falando sobre um episódio depressivo, eu, pelo menos, sempre vejo essa semelhança. A pessoa falando assim, tipo, cara, eu não vou fazer mais nada da vida, assim, tipo, eu não tenho interesse por mais nada. Se você chegar para mim e me der todo o dinheiro do mundo e falar, vamos realizar seu maior sonho, eu vou ficar, ai, putz, não sei se vale a pena mais, tá ligado? Então, para a pessoa que é depressiva, que vive nesse estado de desinteresse pela vida,
e essa falta de estímulos, isso é desesperador para o cérebro, tipo, em termos de evolução. Porque pense comigo, a mãe natureza, Deus, sei lá o quê, construiu no nosso cérebro todo um sistema, uma arquitetura de recompensas para que o ser humano continuasse sempre melhorando, sempre buscando mais. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente... vamos pensar em termos primitivos, tá? O homem lá das cavernas. Então, ele sente que está com fome, ele tem um estímulo, e aí ele olha e vê uma maçã lá numa árvore. Ele não vai ter uma descarga de dopamina e de hormônios para reforçar aquele comportamento só quando ele comer a maçã. Ele começa a ter esses estímulos ao longo do caminho. Então, cada vez que ele chega mais perto, ele tem mais um shot de dopamina, digamos assim, cada vez mais perto. Quando ele pega a maçã, cada vez mais perto. Então, é uma arquitetura cerebral desenhada para que o ser humano continue sendo incentivado, continue sendo provocado ou instigado a pensar numa realidade em que isso pode ser melhor. Então, inclusive, pode ser que seja até o grande mal da humanidade, né? A gente nunca estar satisfeito com nada. Então, sempre estar nessa busca. Isso é do ser humano, isso é da condição humana. E quando a gente perde isso, as coisas simplesmente perdem o sentido. E aí você pode pensar nisso lá em casos mais extremos em que a pessoa chega à conclusão que, cara, se isso aqui que eu tô vivendo é a minha vida, então eu tô de boa. Sabe assim? Tipo, as coisas perdem o sentido. Então, quando uma pessoa... você consegue saber quando uma pessoa está começando a apresentar quadros de depressão, estágios de depressão, conforme ela vai se desinteressando por coisas que antes ela amava fazer. E aí isso pode se agravar, uma pessoa que não quer mais sair da cama, a pessoa não levanta mais da cama para ir trabalhar. E aí é uma coisa assim, tipo, não é, ai, não quero trabalhar, mas estou indo. Eu não quero trabalhar e eu não vou. Que se me mandar embora também que se foda. Sabe assim? Não faz nada, faz sentido. Não tem por que a gente se esforçar, não tem por que correr atrás das coisas. Então, é esse mecanismo do nosso cérebro que a depressão ataca, digamos assim. Por isso que a gente fala também que ela é uma doença incapacitante. Então, você já deve ter ouvido também episódios de pessoas falando que, fiquei 3 dias sem tomar banho, fiquei uma semana sem fazer coisas do dia a dia, porque você tem que fazer um esforço gigantesco para conseguir realizar coisas pequenas do dia a dia. E aí não faz sentido mesmo, sabe? Você perde o interesse pela vida, você perde o interesse por você mesmo. Não tem nada que alguém vá te oferecer que vai te tirar daquele estado. Então é muito difícil de sair disso sozinho. Se você está passando por isso, se você se identifica com esse tipo de estado, saiba que é difícil sair disso sozinho. Então, eu comecei o vídeo falando que eu tenho pessoas ao meu redor que não sabem dos meus episódios depressivos e que não veem a depressão hoje no meu comportamento porque eu tenho um tratamento que está muito bem equilibrado e que eu cuido da minha vida de várias formas diferentes. E talvez ter tido depressão, ter sido diagnosticada com depressão 15 anos atrás, talvez tenha impulsionado essa jornada, sabe? Porque essa fase depressiva em que você perde o vigor, perde a vontade de fazer as coisas, eu sempre fiquei me questionando muito, assim, tipo, cara, o que tá acontecendo? E aí, enfim, eu fui ler a respeito, e isso é um pouco também do que eu compartilho, sobre esses mecanismos mesmo do cérebro. E aí eu entendi, depois, né, de um certo aprofundamento, que a depressão, ela se manifesta de formas completamente diversas. Então, não existe uma forma específica de você desenvolver a depressão ou de você sair de uma depressão. Cada um de nós é muito único.
Então, é por isso que, em algum momento, eu entendi que seria melhor para mim fazer um tratamento. E aí, em algum momento, eu entendi, tipo, tá, isso é uma doença que eu preciso tratar como qualquer outra doença. Eu acredito que esse seja a fase mais difícil da adaptação quando uma pessoa que tem depressão vai começar a tomar remédio. Então, eu até estruturei um raciocínio aqui em 3 etapas, falando sobre a minha experiência com medicação. E aí, assim, gente, pelo amor de Deus, não tem como ser mais claro do que isso. Eu não sou médica, eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou porra nenhuma. Eu sou um ser humano que está vivendo uma experiência na Terra e que aconteceu por um acaso de eu estar num corpo humano que desenvolveu depressão ao longo dos anos, por N motivos, não interessa. E hoje eu tenho a responsabilidade de cuidar da minha vida, porque eu quero viver bem, porque eu quero ter uma vida saudável, e sendo empática comigo, tendo compaixão comigo, me tratando com respeito, principalmente. Respeito que eu teria por qualquer pessoa que eu amo e que me dissesse que está doente. Então, um nível de tratamento que é mais maduro, que é uma forma, de fato, menos infantil de encarar as minhas dificuldades ou aquilo que eu preciso melhorar. Vamos por partes. Então, é isso, né? A pessoa que está com depressão, nada resolve. Isso deixa o cérebro num estado de pânico, e esse pânico muitas vezes se traduz em cancelamento si próprio, entendeu, né? Pode fazer com que uma pessoa tire a sua própria vida, porque as coisas não fazem sentido nenhum. Então, para a gente não deixar as coisas chegarem nesse estado, e eu acho que esse é um dos objetivos também desse episódio, porque talvez eu falando sobre as minhas fases, você possa identificar alguma coisa que você está passando, e aí isso te ajuda também nessa jornada. Mas a ideia é essa, é a gente conseguir lidar com a depressão para que ela não nos tire a vida, não nos tire aquilo que a gente tem de mais valioso, que é estar vivo. Pelo menos isso é o que eu acredito, isso é o que eu aprendi a valorizar ao longo dos anos. Então, quando eu fui diagnosticada com depressão, o diagnóstico é transtorno depressivo maior, e aí logo eu comecei a tomar remédio. E os remédios que eu tomava, eu levei muito tempo para me adaptar. Eu diria que os 5 primeiros anos eu não tive minha medicação realmente bem gerenciada. Então, nem por mim e nem pelos médicos que me atendiam, porque querendo ou não, gente, a depressão ela ainda é muito recente na medicina. E os médicos psiquiatras, eles fazem tratamentos de tentativa e erro. Toma isso aqui. Aí você toma, nossa senhora, piora 50 mil vezes a sua cabeça. Ó, o querido. Piora 50 mil vezes a sua cabeça. Aí você vai, volta lá e fala, moço, quase que eu fui com Deus, não deu certo, então vamos começar com esse outro remédio. E a adaptação das medicações controladas, elas são muito difíceis, elas têm uma série de efeitos colaterais, assim, eu levei realmente um bom tempo até ter um tratamento adequado em termos de medicação. Então, existiu muita resistência da minha parte num primeiro momento, até eu entender esses mecanismos próprios da condição humana aos quais eu estou submetida. Então, esse período de resistência, eu acredito que quanto mais conhecimento eu fui adquirindo, mais eu fui amadurecendo a minha visão sobre o que é a depressão, como que eu vou tratar isso, e a visão natural de que dentro de um cenário, dentro da minha história, eu comecei a entender que não tinha por que eu não tomar um remédio, sabe? Seria muito cruel comigo mesma eu bater o pé e falar assim, não, eu não vou tomar o remédio porque isso me fere de alguma forma, ou isso me faz sentir que eu não estou no controle, seria muito cruel e infantil comigo mesma colocar todo o meu bem-estar em risco só porque eu não quero tomar um remédio, porque eu tenho
eu acho que eu vou conseguir fazer minha cabeça se curar sozinha. Olha que loucura. Enfim, e aí, saindo da parte dessa fase de resistência, eu fui para uma fase de adaptação, então realmente teve períodos ali em que eu tive episódios na minha vida que eu precisei aumentar minha medicação, depois voltava para alguma outra miligramagem um pouco menor, e sempre buscando essa estabilidade, buscando viver uma vida funcional. Então, o transtorno depressivo maior, no meu caso, ele me ataca, digamos assim, com uma sonolência sem fim. Então, as crises, elas são tipo 18 horas dormindo. E aí isso me enfraquece muito, porque aí eu fico muito tempo sem comer, sem fazer nada. Então, o objetivo sempre do meu tratamento foi me manter funcional. Então, ao longo do meu tratamento, eu tive episódios de ter que faltar no trabalho, de pegar atestado de 15 dias por conta de depressão. Faculdade a mesma coisa, de ter que fazer todas as provas de novo porque estava fodida na semana de prova, porque, enfim. Então, assim, eu tô contando bem resumida a minha experiência para chegar naquilo que eu acredito e também para compartilhar a minha história, né? É, então, o objetivo sempre foi essa estabilidade, foi construir, assim, eu quero poder fazer as coisas, sabe? Tipo, eu quero poder não ter que dedicar um caminhão de energia para escovar o dente, sabe? Eu quero viver bem, eu quero viver normal, sabe? Assim, tipo, eu acho que esse foi um dos grandes pensamentos, assim. E aí, a maturidade em relação à medicação, eu acredito que seja isso, do tipo assim, cara, se eu tenho que tomar esse remédio para conseguir viver bem, eu vou tomar. Acabou. Em algum momento eu entendi, né? Claro que foi uma longa jornada, um longo caminho, e tem muito mais coisas envolvidas nisso do que só ler sobre depressão ou só ler sobre o que a medicação faz no cérebro. É uma mudança de um entendimento muito mais profundo. Mas em algum momento eu colhi isso, tá ligado? Tipo, eu entendi que, cara, não faz sentido. Por quê? Porque eu sei como é a vida sem o remédio. Então, cara, eu vi uma tirinha esses dias que era bem isso, assim, cara, detesto tomar remédio, mas eu detesto mais ainda a vida sem o remédio. Tipo, eu não quero deixar de viver minha vida e de responder bem para a realidade, de ter estímulos, de viver uma vida equilibrada, porque eu sou resistente a determinada medicação, eu não quero tomar remédio porque isso me fere de alguma forma emocionalmente. Então, claro que, bom, voltamos a falar sobre terapia. Aê! Claro que ao longo desse processo todo, eu estive também em terapia. Então, se você já ouviu outros episódios aqui, praticamente todos eu tô falando de terapia, porque é só isso que eu sei falar ultimamente. Então, assim, por que eu acredito que o meu tratamento é muito bem sucedido? Porque as medicações me trouxeram para uma superfície em que eu fiquei mais funcional, consigo fazer minha vida funcionar, e nisso eu me estabeleci para trabalhar no meu autodesenvolvimento, trabalhar no meu autoconhecimento, na terapia e aí fazendo as minhas lições de casa também. Que é outro ponto muito importante da depressão em si. Porque a medicação, ela tá ali para te ajudar a lidar com um sintoma. A apatia da depressão, esse desânimo, esse desinteresse pela vida, ela é um sintoma de algo muito profundo. Então, assim, existiu algo tão. Não só uma coisa específica, mas existiu uma orquestra de desastres mentais, digamos assim, né? De falhas ambientais, de falhas de desenvolvimento, que fizeram com que esse cérebro praticamente desligasse, entre aspas, tá? O estado depressivo, ele faz parecer com que o seu cérebro esteja desligado, porque você não se anima com nada, você sabe assim, tanto faz. Então, eu tive um acompanhamento de uma psicóloga, que é minha psicóloga até hoje, durante todo esse processo.
E isso fez toda a diferença, porque sozinha eu levaria muito mais tempo, seria muito mais difícil. E aí, assim, gente, em algum momento da minha vida eu comecei a entender que se eu me ajudar a lidar com as coisas melhor, a minha vida flui melhor. Se eu parar de me atrapalhar, sabe? E fazer terapia me ajuda a lidar com a minha vida, me ajuda a lidar com a experiência humana, porque é estranho ser humano, é muito difícil, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, e aí, nos momentos depressivos, era ainda mais importante ter esse apoio, porque era uma pessoa que eu já conhecia, que já me conhecia, em que eu tive um apoio muito consistente para lidar com esses períodos de crise. Então, é isso, estou falando uma perspectiva da minha experiência em que eu tenho o suporte da terapia, eu tenho o suporte familiar também muito bom. Então, isso foi algo que sempre me ajudou. Então, ao longo do meu tratamento, a minha mãe, por exemplo, sempre esteve do meu lado e sempre me ajudando, e receita e médico, tudo, aquele rolê para também me ajudar a ficar bem. Então é sempre um esforço, tá ligado? Tipo, para viver bem e vale a pena. Sabe assim, tipo, cara, vale a pena tomar o remédio e fazer tudo que eu faço para viver bem. É um esforço positivo, tá ligado? E que isso se reflete no meu dia a dia, se reflete na forma como eu sinto, que eu levo a minha vida hoje, como eu me sinto em relação à minha vida. Então, é muito importante também estar em terapia. Foi muito importante para mim e é muito importante, e eu já falei para minha terapeuta que eu não tenho pretensão nenhuma de receber alta. Enquanto eu viver, eu vou ter que conversar com alguém sobre a loucura que é ser um ser humano, porque é muita coisa acontecendo, sabe? Eu não preciso enfrentar a minha vida toda sozinha. Eu posso ter alguém para me ouvir, e alguém especializado, sabe? Não é qualquer alguém, é alguém que está ali e que entende da condição humana. Então, esse é um ponto super importante também, que ao longo da minha jornada fez toda a diferença. Então, como eu falei, são 15 anos já de tratamento. Eu acredito que nos últimos 3 anos, assim, eu tô bem estável. Então, medicação estável, terapia em dia, graças a Deus. Poucas crises, assim, claro que, né, não tem como não ter crises, mas o que eu mais percebo, assim, é que hoje eu sei o que fazer comigo quando eu estou numa crise, eu sei o que eu preciso. Então, eu acho que esse autocuidado, esse autoconhecimento é fruto de querer lidar com uma condição. Por isso que eu falei no começo que talvez, se eu não tivesse depressão, eu não teria desenvolvido tanto a minha área de autoconhecimento. Eu fui meio que obrigada a prestar atenção no que estava acontecendo na minha cabeça, tá ligado? Então, assim, é uma jornada e não é assim, não é algo que eu sinto que eu estou pronta, sabe? Eu acredito que enquanto a gente for ser humano, a gente nunca tá pronto. A gente nunca é um ser humano completo, ou a gente nunca se conhece completamente, porque também a gente tá mudando o tempo todo. Então, assim, resumo da ópera, eu não vou deixar de viver uma boa vida, principalmente pelo fato de eu poder acessar a medicação. Então, ao longo desses anos, teve épocas em que foi muito difícil pagar, comprar os remédios, mas eu sempre também tive a ajuda dos meus pais e consegui sempre me prover também trabalhando para comprar remédio, basicamente. Mas sempre de uma forma responsável, assim, sabe? Em algum momento eu entendi que, assim, cara, esse tratamento que eu faço é algo para manutenção da minha vida e que vai fazer toda a diferença no meu dia a dia, sabe? Como eu falei, é muito difícil você estar num estado depressivo e conseguir levar uma vida normal, mas é possível. Muitas pessoas estão em estado depressivo e estão levando uma vida normal, entre aspas, né? Mas esse desinteresse pela vida, ele vai crescendo. Então,
A depressão ela tem esses vários estágios. Ninguém é obrigado a lidar com isso sozinho. E para quem não sabe, né, eu perdi meu pai em 2020 e a gente tem a impressão de que ele realmente estava sofrendo de depressão um pouco antes de morrer, porque ele se desinteressou por tudo que ele gostava, assim, tipo, ele sempre foi o cara que chegava em casa tarde, conhecido no bairro inteiro, estava sempre tomando uma, e ele começou a não querer sair mais, não queria mais trabalhar, que era uma das coisas que ele mais amava fazer. Então, por isso que eu acho que também, no fim da vida, ele meio que nem quis se cuidar, nem quis ir pro hospital, é meio que foda-se, assim, sabe? Então, a gente precisa aprender a se amar para não dar esse foda-se, pra gente não meter o foda-se na gente mesmo, sabe? E dá pra gente aprender a se amar. E, enfim, eu acredito que dá porque eu, né, tô tendo essa experiência. O caminho do autoconhecimento, essa fita toda de estar em contato frequente com o meu estado mental, basicamente, é hoje um dos meus grandes superpoderes, digamos assim, né? Eu consegui adquirir um estofo emocional muito consistente, eu me sinto muito segura hoje em lidar com a minha própria vida, por conta de tudo isso que eu passei e de como eu fui melhorando e eu vou melhorando a cada crise, a cada momento mais estressante, coisas mais difíceis que eu tenho que lidar, eu me vejo lidando melhor com essas coisas, eu vou reconhecendo o meu progresso. Então, podemos sempre falar sobre aquilo que a gente está sentindo com pessoas que a gente ama e pessoas que nos amam. Eu tenho certeza que para quem está me ouvindo aí, está me vendo e não tem nenhum tipo de apoio para lidar com a depressão, é o que eu falei, é muito mais difícil. Se você não tem ninguém que você possa conversar, enfim, pode mandar uma mensagem para mim, de repente a gente consegue trocar uma ideia, se sente um pouco melhor, porque às vezes é uma conversa que faz uma pessoa valorizar um pouco mais a vida e tentar um pouquinho de novo, sabe? Mesmo que esteja num estado depressivo já bem avançado. Eu acredito nisso, eu acredito no poder das ideias. Então, essas são algumas ideias. Viajei muito, será? Eu acho que não, né? Vocês pegaram a visão. É isso, a depressão, ela é essa apatia, ela é esse desinteresse pela vida e ela é o que eu acredito de mais nocivo que está acontecendo com a humanidade. Opa, trava-língua. Com a humanidade. E ao longo dos anos eu também aprendi a ver muitas coisas boas e aproveitar momentos presentes no meu dia a dia. Então, não tô todo dia bem, todo dia feliz, mas pego momentos do meu dia para fazer a minha recarga mental, para me conectar com a gratidão das coisas boas que tem na minha vida, nem que seja tomar um banho quente, sabe? Assim, tipo, ai, nossa, água quente, que maravilha. Eu tenho formas de lidar comigo mesma e com a minha experiência que me deixam segura, para seguir em frente. Então, essas são algumas ideias que eu quis compartilhar, que eu quero compartilhar. Provavelmente vão surgir outros temas ainda em relação à depressão em si. Tem um outro vídeo, um outro episódio que eu tô pensando ainda, mas é sobre o mecanismo do cérebro que funciona como se fosse aquele programa Qual é a Música, tá ligado? Que o nosso cérebro ele tem esse mecanismo, assim, a gente só precisa receber uma parte de uma informação para decidir se a gente gosta daquilo, se algo é bom ou ruim. Enfim, não sei ainda como vou formatar essa ideia. Eu tô muito feliz porque tem 16 inscritos no meu Spotify, cara. Eu não tinha visto. A hora que eu olhei, falei, meu Deus! Obrigada por você que está seguindo aí o Spotify. Eu acho que para mim esse é o canal mais confortável e eu estou conseguindo fazer uns cortes legais também para as minhas redes. Então,
Legal, isso aí. Já dei a ideia. E aí eu vou nessa. Vou ter que pôr meu óculos para conseguir enxergar lá. Ah, meia hora? Tranquilo, né? Já dei a ideia. Até o próximo episódio, gente. É nóis.